Muito boa noite. Estamos de regresso com o Em Debate com os deputados indicados pelos partidos com assento parlamentar aqui na TCV. Voltamos nesta edição com o assunto na ordem do dia e que acabou de ser alvo de aceso debate no Parlamento. Estamos a falar de dúvidas levantadas quanto à ação de controlo ao Fundo do Ambiente de abril de 2022 e da ação de controlo ao Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo de janeiro de 2022, ações referentes ao período de 2018 a 2020, levadas a cabo pela Inspeção-Geral das Finanças e que se prendem com um leque diversificado de projetos nos 22 municípios do país. Depois de muita polémica em torno do próprio conteúdo e também com o vazamento dos documentos no jornal A Nação, com o foco também em quem terá vazado os documentos, o Ministério das Finanças acabou na semana passada por anunciar as homologações dos documentos, por publicá-los na página oficial do Ministério das Finanças e também por indicar que vai encaminhar os relatórios ao Ministério Público, à Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas, ARAP, e também ao Tribunal de Contas. São hoje os nossos convidados, o deputado António Monteiro, em representação da UCIT, hoje aqui no estúdio, depois de algum tempo, a quem cumprimentamos, o deputado Celso Ribeiro, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem também cumprimentamos, e também o deputado Armindo Freitas, em representação do grupo parlamentar do PAICV, a quem também cumprimentamos e desejamos então uma boa conversa em torno destes assuntos que têm gerado alguma polémica no país nos últimos dias. E hoje começamos precisamente pelo deputado da UCIT, António Monteiro. Portanto, muitos têm falado nestes últimos dias destas inspeções aos fundos do ambiente e do turismo que apontam deficiência nas suas gestões, com a apresentação de riscos que podem comprometer os seus objetivos e com recomendações para que os fundos também passem a cumprir escrupulosamente a sua missão e também para que as câmaras municipais passem a cumprir escrupulosamente os dispostos no Código da Contratação Pública, no regime jurídico dos contratos administrativos e demais legislações aplicáveis. O que a UCIT extrai de todo o debate ocorrido nos últimos dias e principalmente entre ontem e hoje no Parlamento em relação a estes relatórios, sabendo também já de antemão que o partido, a UCIT, tem criticado a falta de transparência na gestão dos negócios do Estado e já pediu também a intervenção da Justiça. Sim. Bem, permita-me cumprimentar-lhe mais uma vez, cumprimentar os técnicos da televisão de Cabo Verde e também aos meus colegas do painel, o colega Celso e o colega Armindo. Respondendo à sua questão, nós diríamos que a problemática da gestão dos fundos, quer o Fundo do Ambiente, quer o Fundo Turístico, do Turismo, tem dado muita polémica e tem criado na população cabo-verdiana muita desconfiança. É uma desconfiança que vem desde o início que estes fundos começaram a funcionar e começaram a trabalhar no sentido de ajudar a minimizar e a resolver alguns problemas da população cabo-verdiana. E nós temos que dizer que o simples facto de existirem estes fundos é uma coisa boa na medida que são recursos que, devidamente aplicados e devidamente fiscalizados, poderão trazer mais ganhos, mais valia para a população cabo-verdiana e para o próprio país em termos de mudança de imagem, quer a nível da melhoria da qualidade do turismo, quer ainda naquilo que é essencial neste momento, que é ajudar na melhoria do combate às alterações climáticas. Infelizmente, o que tem acontecido é que os governos, os sucessivos governos, quer o governo do PICV na altura em que se criou o fundo,
quer o governo do MPD, no nosso ponto de vista, têm falhado porque não têm sido rigorosos. Porque nós não podemos aceitar que eu autorizo, por exemplo, ao Jefferson 10 escudos para comprar esta caneta e o Jefferson, em vez de comprar a caneta, vai comprar o copo. E eu não posso, enquanto governante, não posso permitir isto. E, infelizmente, naquilo que nós temos visto, é o que está a acontecer. Aconteceu no governo do PICV e está a acontecer agora com o governo do MPD. E, na altura, o CID e o MPD estavam na oposição, nós criticamos e muito a gestão do Fundo do Ambiente e criticamos muito a gestão também do Fundo do Turismo. E estas críticas, segundo nos parece agora, não tiveram nenhum efeito. Não tiveram efeito porquê? Porque, apesar do governo do MPD ter criado determinados mecanismos legais para controlar de uma forma clara a utilização destes fundos, a verdade é que, pelos relatórios que nós temos e por aquilo que tem vindo a público, infelizmente não se tem cumprido na íntegra aquilo que impõe o Regulamento 20/2013, que é o decreto regulamentar que dá as coordenadas de como fazer a gestão, por exemplo, do fundo. E isto está a acontecer a olhos vistos. E quando nós temos realmente uma inspeção que é feita com os relatórios na posse do governo desde março de 2022 e só é promulgado agora, depois de uma certa pressão da comunicação social, dos partidos políticos na oposição e da própria imprensa nacional, é caso para dizermos que o governo não está atento. Não está atento àquilo que está a acontecer. Porque o que se esperava aqui é logo que o governo tivesse em mãos o relatório da Inspeção Geral das Finanças, homologasse e mandasse para quem de direito o relatório para evitar precisamente os ruídos que são desnecessários e que acabam por prejudicar a imagem da própria classe política. Está em crer que se não houvesse o vazamento ainda não teríamos acesso a esses documentos? Não tenho dúvidas que se não houvesse o vazamento, nós não teríamos ainda o relatório homologado. Não teríamos. Esta é uma verdade. Portanto, é isto que falha. Quer dizer, os governantes têm de uma vez por todas de entenderem que não estão ao serviço dos seus caprichos. Estão ao serviço da nação cabo-verdiana, estão ao serviço do povo de Cabo Verde. E quando há estas situações, deve-se imediatamente mandar. Porque se o governo do MPD tivesse feito isto, nós não teríamos todo este silão. Porque há irregularidades de facto. Mas eu não diria nunca que o governo roubou ou permitiu que alguns membros do governo subtraíssem dinheiro. Não, eu não digo isso. Não digo isso porque as coisas são como são. Os dinheiros vão para as câmaras, vão para as instituições que têm que executar as obras, mas o grande problema é que nem sempre estas instituições estão capacitadas em termos de conhecimento técnico para exercer aquilo que pedem. Resultado, o dinheiro vai, às vezes as câmaras têm dificuldades no pagamento de salário, nas responsabilidades assumidas perante determinados festivais ou outras despesas que, no entanto, já estavam aí, ou porque o banco deu um descoberto e é preciso cobrir, passa a expressão, o descoberto, e o dinheiro que deveria ser para construir, por exemplo, uma boa praça, ou um bom fontenário, ou uma boa escola, ou um bom jardim, este dinheiro já não chega. E o governo tem a coragem de exigir desta pessoa a responsabilidade? Não tem. E não tem porquê? Porque muitas vezes é alguém do partido, é alguém amigo e as coisas vão ficando por aí e, consequentemente, acabaremos por ter uma execução de um fundo mal feita e isto prejudica, como é óbvio, o cidadão que estará à espera de ter esse mesmo fundo para melhorar o seu bem-estar. Muito obrigado por esta primeira abordagem, António Monteiro. Celso Ribeiro,
E o que é que, da parte do MPD, extrai de todo o debate havido? Ouvimos hoje de manhã o Ministro do Turismo, Carlos Monteiro, a argumentar, a tentar explicar também, a desmontar algumas dúvidas em relação aos dados, que mais têm levantado-se quesilhas em relação ao uso dos fundos. Não podemos descurar também alguma linguagem clara dos inspectores nos relatórios que nos impele para várias leituras. Muito boa noite, Sr. Jornalista. Aproveito para cumprimentar os técnicos da televisão de Cabo Verde, os colegas aqui do painel, o colega Monteiro e o colega Armindo, e cumprimentar todos os cabo-verdianos que nos estão a escutar em casa e na nossa imensa diáspora. Eu acho que nós estamos aqui a ter um importante instrumento, e este instrumento é que está a suscitar o debate, o que é bom, porque um dos elementos da transparência é a fiscalização. Portanto, no passado nós não tínhamos o relatório, e nós temos um relatório, e perante os elementos é natural que surja divergência. E um ponto que eu quero aqui frisar também: os relatórios de inspeção não significa a priori que nós estamos perante elementos de crime ou de desvio. Qualquer inspeção traz alerta, porque um inspetor, perante as regras pré-estabelecidas, faz a sua análise. Por isso é que há o direito ao contraditório, e os relatórios são submetidos a quem tem direito para exercer o contraditório, e a partir daí, então, começa o processo das conclusões. Nós temos, de facto, um relatório que engloba 22 câmaras, dos dois fundos, fundos do turismo e fundo do ambiente, e que demorou o tempo que, pronto, deu entrada em março, foi agora em junho disponibilizado à opinião pública. Eu, do meu ponto de vista, não posso concordar que, pelo facto de ter havido pressão e essa coincidência, significa que se não tivesse, não íamos ter conhecimento ao relatório. Eu isso não posso concordar, uma vez que, por exemplo, um dos exemplos que o PICV tem dado é que foram céleres em disponibilizar o da Câmara da Praia, demorando aproximadamente uma semana. Aqui demorou-se sensivelmente 15 semanas. Se nós aplicamos 15 semanas na análise de 22 câmaras, por mais que se diga não, o ministro recebe o relatório e tem que homologar automaticamente, não. O ministro, para assinar qualquer documento, tem que analisar. A análise do documento não pressupõe que ele vai alterar o documento, não. Recebe o documento, tem que analisar e, a partir daí, sim, disponibilizar à opinião pública, porque há items para ser disponibilizado um determinado relatório, é o caso em concreto. Portanto, tendo 22 câmaras, 2 fundos, e demorou-se aproximadamente 15 semanas, pressupõe que 15 meses, pressupõe que 2 semanas aproximadamente para cada município. Basta fazer uma continha. Portanto, eu não vejo aqui discrepância nenhuma, porque a complexidade de relatório e os fundos turismo e ambiente, portanto, eu não vejo aqui que há nenhum desfazamento de tempo incompreensível ao ponto de se fazer esse barulho todo. Portanto, nós temos aqui interpretações várias dos números com justificativos. Pronto. É um processo novo. Antes, o que é que nós tínhamos? Disponibilizava-se um valor para as câmaras, mas agora não. Nós temos uma diretriz de investimento turístico onde é descrito todas as atividades e, em função das atividades, é disponibilizado um montante que é para todo o ano. Por isso que nós temos aqui um orçamento plurianual, 2017-2021. Em função do valor inicial estipulado, nunca é ultrapassado o valor inicial. Aí é que está o problema. Se a Câmara A é disponibilizado 20 milhões de escudos cabo-verdianos, esse 20 milhões de escudos, por ser um orçamento plurianual e ter vários intervenientes, a Câmara, o empreiteiro e, no limite, os bancos comerciais, o que é que nós temos aqui? A previsibilidade do recurso, que permite facilmente as câmaras acederem, por exemplo, a um crédito bancário, porque já sabem que tem esse valor disponível. Portanto, aqui é que nós podemos perceber que pode existir
desfazamento, porque quem analisa, que é um inspetor, vê numa determinada lógica e quem executa na lógica da implementação dos programas. Basta analisar o que é que nós tivemos de 2012, por exemplo, quando tivemos a implementação no fundo, até 2016, e a execução. Isto é, nós tínhamos cidades, de facto, no papel e passamos para, efetivamente, cidades com a implementação dos fundos com maior rigor. Isto não há dúvida. E durante o debate nós podemos demonstrar isso. Mas o senhor admite que possa ter havido desvios em relação, ocasionalmente, em relação a algumas câmaras que tenham tido acesso aos fundos? Não. Porque, por exemplo, no relatório, os resultados ou nas recomendações há, por exemplo, expressões que dizem que o processo de financiamento e concurso não é transparente, ocorreu fora do quadro legal vigente, documentos a apresentarem indícios de terem sido forjados, há valores que não se encontravam nos cofres de um município, no caso, por exemplo, da Boa Vista. Portanto, são expressões usadas pelos inspectores. Mas aí é que está. Há uma lógica da análise dos documentos pelos inspetores, há uma lógica de execução do programa. Nós temos um orçamento plurianual com as atividades anteriormente definidas. Em função das atividades, vai-se executando e justificando o desembolso dos valores. Portanto, aqui não há nenhum desvio. Pode ser que haja adiantamento, mas esses adiantamentos vão ser justificados para os próximos desembolsos. Portanto, aqui não há nenhuma intransparência e ao longo do debate nós vamos demonstrar esses valores. E está aí claramente, por exemplo, no caso que apresentou de uma Câmara, concretamente a Câmara da Boa Vista, foram transferidos, de facto, 100 mil contos para a Câmara da Boa Vista. O contrato foi assinado e está no relatório, anexo 3, visado pelo Tribunal de Contas, meus senhores. Nós temos aqui instituições que funcionam. Tribunal, as câmaras. A imagem que está-se a tentar passar para as câmaras de algum desleixo na execução, eu acho que as câmaras são as instituições mais controladas do meu ponto de vista. Temos, além do IGF, ARAP, Tribunal de Contas, nenhum programa das câmaras não foi executado, não foi visado pelo Tribunal de Contas. O que é que significa isso? E mais, esses valores são valores consignados. Portanto, não podem fazer outra coisa. Quem faz é responsabilizado. Aí é que está a importância do Tribunal de Contas. Aí é que está a transparência, porque esse caminho foi criado durante a governação Mas há espaço aqui para algumas dúvidas. Por exemplo, quando o relatório de inspeção ao Fundo do Turismo diz perentoriamente que o desembolso no valor de 100 mil contos ao município da Boa Vista, sem a apresentação de qualquer projeto, com obras a não serem executadas e à data da passagem de gestão da anterior equipa camarária para a atual, este valor não estava nos cofres daquele município. Ainda bem que o senhor jornalista disse aqui uma palavra fundamental. Foi transferido. Não, é o que está. Está, de facto, eu corroboro com essa afirmação. Disse, eu vou repetir. Exato, foi transferido para a Câmara Municipal. Mas, do seu ponto de vista, o que é que acha? Uma Câmara que recebe um valor, perde o mandato, a gestão é continuidade. Não significa que eu recebo um valor, eu saio hoje, eu não vou justificar porque entrou uma nova Câmara. A gestão não pressupõe ruptura dos procedimentos. Recebi 100 contos, eu tinha que justificar durante o meu mandato, mas, no entanto, fui substituído por um... Mas a expressão é, este valor não estava nos cofres daquele município. Não, mas o importante é que está no município. Foi para o município. O governo cumpriu o seu papel. Agora, cabe ao município justificar. Porque quem recebeu essa troca? O governo fez ou não fez a transferência? O relatório diz claramente que sim. O relatório diz que sim. No município. Município é uma instituição autónoma. Executa a verba e tem que justificar. Agora, isso não significa, por exemplo, o relatório também diz que a Câmara de Santa Cruz não justificou. Mas ali continua com a mesma gestão. Vai ter que justificar.
O não justificar neste período de análise não significa que não vai justificar. Certo. Vamos agora ouvir o PICV. Armindo Freitas, uma vez mais, boa noite. O PICV, por seu lado, aponta graves irregularidades na gestão dos fundos de 2017 a 2020. O Primeiro-Ministro já disse que os relatórios de inspeção aos fundos não revelam indícios de crimes e garantiu também que, se a Comissão Parlamentar de Inquérito apurar responsabilidades criminais ou ilegalidades graves, medidas serão tomadas. Portanto, o grupo parlamentar do MPD já pediu à Assembleia Nacional a constituição da CPI para analisar a gestão dos fundos do ambiente e do turismo no período de 2013 a 2023, com os dados constantes dos últimos relatórios, dos que falamos nos últimos dias. Há necessidade de uma CPI ou deve o Ministério Público avançar já com uma investigação? Muito boa noite. Começo a cumprimentar os senhores jornalistas, os técnicos da TCV, os meus colegas Celso Ribeiro, António Monteiro, saudar os cabo-verdianos e as cabo-verdianas no país e na diáspora. Para começar, eu queria mostrar aos cabo-verdianos que finalmente nós temos os 2 relatórios de auditoria aos fundos do turismo e do ambiente. Temos em mãos relatórios assinados, não é, pelo coordenador da equipe em janeiro de 2022, há 17 meses, e assinado, despachado pela Inspeção-Geral das Finanças a 28 de março de 2022, há 15 meses. Não é? Relatórios estes que finalmente temos em mãos, que foram engavetados, escondidos por este governo através do Ministro das Finanças e Vice-Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Relatórios com irregularidades e ilegalidades graves, mas que mesmo assim não foram homologados, foram engavetados, com indícios de crimes e de corrupção, com uma derrapagem de 4,9 milhões de contos, correspondente a 10% do orçamento do Estado de 2018. Foram escondidos, eu diria, para nunca mais serem conhecidos. Por que é que eu digo isso? Porque veja como é que esses relatórios foram homologados. A partir de um jornalismo de investigação, em que dou os meus parabéns aos jornalistas cabo-verdianos, que apesar dos condicionamentos, dos obstáculos, conseguiram as informações. Não interessa como, mas conseguiram informações. As primeiras informações saíram ao público, o PICV posicionou-se logo no Parlamento, fez requerimento à mesa, pedindo ao governo para distribuir os relatórios aos deputados. E o governo negou. O governo disse que não existem relatórios. Quando sabiam, o governo sabia que existiam os relatórios. O grupo parlamentar do MPD votou contra o requerimento. Portanto, veja, senhor jornalista, se de facto existiam relatórios e nós solicitamos os relatórios, o governo disse que não existe. O ministro e o vice-primeiro-ministro e o ministro das Finanças disse que não existe. O primeiro-ministro também negou. O grupo parlamentar negou. Mas graças à pressão do PICV e à pressão da sociedade civil, porque nós começamos a ver prints dos relatórios na rede social, é claro que o ministro das Finanças não tinha uma outra saída deste imbróglio todo. Não tinha outra saída senão homologar os relatórios. Uma homologação à força da sociedade civil, do PICV e dos jornalistas cabo-verdianos. Mas a questão de fundo é porquê é que os relatórios foram escondidos? Porquê é que o Ministro das Finanças demorou 15 meses
para homologar os relatórios? Por que é que negou a existência dos relatórios? Esta é a questão de fundo. Guardou a 7 chaves. Por quê? Porque tinha irregularidades e ilegalidades graves, com indícios de crimes e de corrupção. O Ministro das Finanças deveria ser, neste caso, guardião das finanças públicas de Cabo Verde, mas foi guardião e cúmplice de práticas ilegais. Escondeu os relatórios. Disse que não existem. Os relatórios apareceram. Portanto, estamos perante um facto. E o PAICV estará sempre disponível a colaborar para que as verdades todas sejam clarificadas e para que as responsabilidades também sejam assacadas. Veja que o meu colega deputado Sérgio tentou explicar o caso da Boa Vista, mas não conseguiu. Eu vou ajudar, Sérgio. Veja, em 2017 foram transferidos 100 mil contos, arredondado, valor arredondado, só para vermos que não existiam projetos. Um valor arredondado. Primeiro indício. Foram transferidos para a Câmara da Boa Vista, sem projeto. Em 2020, quando o PAICV assumiu a Câmara, não haviam obras e os valores não estavam nos cofres da Câmara Municipal. Isto aqui não há outra saída. Os 100 mil contos desapareceram. Portanto, não há outra saída, Sr. Deputado. Veja sobre os desvios. O deputado Sérgio não deve concordar ou não. Os desvios estão relatados nos conteúdos dos relatórios. Página a página. Estão aqui escritos. O senhor tem relatórios, mas não trouxe. Ainda vocês continuam a negar esses relatórios. Portanto, não há como fugir dessas irregularidades. Não foram 15 semanas. Foram 15 meses. Foram 15 meses e mais. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças não tinha 22 relatórios para homologar. Ele tinha 2 relatórios apenas. 22 conselhos. Para auditorias feitas a 22 municípios, mas chegaram a ele, em março, 2 relatórios só para homologar. E o conteúdo? Só 2 relatórios para homologar, em que se homologou o relatório da Câmara da Praia numa semana, por que que escondeu esses relatórios? Mas o mais grave é porque ele negou a existência dos relatórios. Negou, o governo negou. Portanto, a questão é, Sr. Deputado, vejam as irregularidades existentes no relatório em que foram escondidos. Primeiramente, uma derrapagem de 4,9 milhões de contos. 10% do orçamento de 2018. Veja uma gestão de fundos de forma extremamente deficiente. Está no relatório. Veja pagamentos indevidos. Veja financiamentos ilegais. Veja desembolso irregular e desvios de fins. Veja contratos sem visto do Tribunal de Contas. Veja pagamentos sem autodemedições e dupla faturação. Veja situações de duplo financiamento. Obras financiadas pelo fundo e, ao mesmo tempo, financiadas pelo banco. O caso da cidade da Praia, da governação de Oscar Santos, do EPD. Veja sobre faturação e trabalhos jamais ilegais. No caso da Ilha do Sal, chegando a ser trabalhos a mais de 115%. O que é que diz a lei? Simples. O que é que diz a lei? Veja financiamentos sem contratos. Veja financiamentos sem projetos. Pagamentos de indivíduos de 50 milhões de escudos. Em que 33 milhões de escudos referentes à Câmara da Praia, da governação do MPD. Veja financiamento só no fundo de turismo, contratos de financiamento com municípios, num valor de 3 milhões e 167 mil contos, certo? E no fundo de turismo, 1 milhão e 769 mil contos, sem que estes estivessem acompanhados de qualquer projeto. Por isso que, no contraditório da Câmara Municipal de São Miguel, o Presidente tenta explicar porque que avançou com a obra sem projeto, em que a área
medida, no final, não corresponde com a área da realização da obra, não é? Porque não haviam projetos, não haviam mapas, não haviam escalas. Já ver o problema de fundo. Vejam, portanto, são milhares, são milhões, 4,9 milhões de contos, 10% do orçamento do Estado mal gerido. Questão de fundo é que o gestor do fundo não foi demitido. E o relatório do Fundo do Ambiente diz, uma das propostas que faz é a demissão do gestor do fundo. E o Olavo Correia protegeu este. Por quê? Quem protege, quem é cúmplice de irregularidades, é porque também deve ser investigado. Por agora, fico por aqui. António Monteiro, chamam então a atenção, nomeadamente a derrapagem de 115% em obras da Pedonal de Santa Maria, inicialmente orçamentadas em 39 mil contos, que foi executada em 85 mil contos. O processo de financiamento e concurso restrito para a execução de obras de asfaltagem de algumas vias e bairros da cidade da Praia, financiadas pelo Fundo do Turismo, que, segundo a inspeção, não é transparente e ocorreu fora do quadro legal vigente, com documentos a apresentarem indícios de terem sido forjados e o pagamento indevido de 44 mil contos, mas também o relatório do Fundo do Turismo aponta esta questão da Ilha da Boa Vista. Obsite, como é que interpreta estes dados à margem para as barras dos tribunais? Não, repare, Jefferson, eu disse há bocado que acredito que os membros do governo não desviaram nenhum tostão. Acredito nisto até agora. Mas o que está aqui em causa é que nós temos os recursos dos cidadãos cabo-verdianos mal utilizados. Já na posse das câmaras municipais? Já na posse das câmaras. Muito mal utilizados. E o governo, ao ter em mãos estes dois relatórios, deveria agir de imediato. E o governo não o fez. Eu entendo o meu colega e muito amigo Celso ao dizer que o ministro tinha 22 câmaras. Não, o ministro tinha dois relatórios, num total de 176 páginas. Um relatório de 104 páginas e outro de 72 páginas. Portanto, não tinha muito para ler. E se o governo tivesse tomado logo de imediato, quando recebeu o relatório, a medida que se impunha na altura, estaríamos hoje a vangloriar o governo do MPD, a vangloriar com a atitude do ministro Olavo, porque agiu bem. Mas não o fez. Não o fez e, ao não o fazer, caiu no mesmo saco que o governo anterior do PICV tivera caído. E isto é mau para Cabo Verde, porque, como eu disse hoje no Parlamento, nós acabamos por dar mais uma pedra no edifício de descredibilização da classe política cabo-verdiana. Porque os números que nós ouvimos nos debates desde ontem sobre estas questões são números assustadores. E eu devo dizer que de 2015 a 2018, o valor arrecadado, quer do turismo, quer do Fundo do Ambiente, ascende a 5.854.000 contos. De 2015 a 2018. É um valor muito grande. E é um valor que exigiria, a priori, muito cuidado na sua gestão. E exigiria, e continua a exigir, ter profissionais de topo na gestão destes recursos. Não só a nível da gestão do fundo, mas também a nível da execução das obras que iriam ser feitas com o uso direto deste valor. E isto, infelizmente, não está sendo cuidado. A capacitação, por exemplo, das câmaras, a capacitação de determinados técnicos para saberem que quando o dinheiro sai de um fundo, que é um fundo consignado, é
para ser empregado numa determinada obra e não pode ser desviado para nenhum outro sítio, tem que ser encarado com determinação. E não pode, aqui, a belo prazer de quem quer que seja ele a Câmara da Praia, a Câmara de São Vicente, ou a Câmara de Tarrafal, ou a Câmara de Bravo, qualquer que seja a Câmara, tem que ser responsabilizado. Porque se não for responsabilizado, nós estamos a permitir que a gestão da coisa pública seja feita a critério de quem temporariamente está a ocupar um determinado lugar. E o exemplo da Boa Vista é um exemplo paradigmático. Porque a questão não é que o dinheiro não foi. Não, o dinheiro foi. O governo transferiu 100 mil contos. E quando se vai ver as obras, o relatório fala nisso de forma clara, não há obras. Não há. E não há dinheiro. Dinheiro, não sei, dinheiro alguém deve saber onde foi. Ou foi utilizado para pagar, como se disse, foi utilizado para pagar festivais. Quer dizer, mas não é por aí. Não é por aí. Portanto, o que nós temos que fazer, Jefferson, nós temos que cuidar um pouco mais daquilo que é público, os recursos públicos. Hoje, no Parlamento, nós dissemos ao senhor vice-primeiro-ministro que, ao invés de termos 2 fundos, tivéssemos um único fundo. Um único fundo, um fundo de desenvolvimento. Fundo de desenvolvimento. Mas porquê é que não se faz isso? Porque quer-se, a todo o custo, garantir determinados postos de trabalho, determinados jobs for the boys ou for the girls. Ora, isso não compadece com a situação que o país vive. Porque nós precisamos destes recursos, como do ar que respiramos, para criar as condições, como se disse aqui há bocadinho e bem, acho que sim, o Celso até que disse, as cidades que foram criadas possam ir paulatinamente, ao longo do tempo, ganhando estruturas, ganhando dimensão realmente de cidades. Ora, isso só será possível se os recursos que devem ser utilizados forem devidamente utilizados e servirem num objetivo que se criou a priori. Mas isto não está a acontecer. E o governo, ao tentar desdizer, não há relatório. Não, o relatório não foi uma palavra nova. Um morto está morto, o médico não tem que dizer que está morto, vai enterrar. Está morto, está morto. É um facto. Os recursos foram mal utilizados, há incongruências, há ilegalidades, não se utilizam da mesma forma. É verdade, está aí no relatório. A não ser que os inspetores não viram bem. O que eu não acredito. O que eu não acredito. Daí que esta tentativa de pôr uma peneira à frente do sol para evitar que o sol batesse na cara dos cabo-verdianos não foi bem sucedida, porque a peneira não consegue tapar o sol. Não consegue. Daí que nós temos que dizer que temos que mudar a atitude na gestão do que é público para podermos criar as condições e ganhar alguma credibilidade junto da nossa população. Porque aquilo que aconteceu no governo anterior, que está, infelizmente, a acontecer agora, a tentar esconder determinadas situações, não pode continuar, porque isso só acaba por atirar-nos, nós, os políticos, para o fundo do poço. Celso Ribeiro, o governo tentou proteger alguém? Eu acho que nós temos uma oportunidade única para contribuir para este debate, contrariamente ao que o meu colega Armindo está aqui a tentar fazer, avançar números, demonstrando que qualquer caminho serve quando não se tem um objetivo. Porque nós sabemos que o valor total, eu ia pegar neste número, mas o colega Monteiro avançou, dos 2 fundos, ronda a volta de 5 milhões. Mas como é que conseguiu encontrar 4,9 milhões de desvios? Então significa que nós não temos nenhumas obras aqui em Cabo Verde. Portanto, eu acho que primeiramente nós temos que falar a verdade para credibilizar o discurso e também para credibilizar o debate. Porque disse 4,9 representa 10% do orçamento
E se o orçamento total dos dois fundos ronda 5 milhões, como é 4,9? Portanto, vai ter que explicar aos cabo-verdianos. Portanto, aqui para dizer o seguinte, eu não acho que há aqui proteção alguma. PICV, desde o primeiro momento, está a fazer uma análise enviesada do relatório. Uma conclusão que nós temos que tirar aqui é o seguinte: começaram com crime, desvio e o último, ontem e hoje, evoluíram para ilegalidades. Qualquer relatório apresenta inconformidades que devem ser corrigidas ao longo do tempo com aprendizado do tempo para a sua melhoria. Por exemplo, 2012, o Tribunal de Contas encontrou uma diferença de 950 mil escudos. 2013, 6 milhões de escudos. 2014, 26 milhões. E aqui identificou-se as pessoas que apoderaram desse dinheiro. Foi identificado as pessoas. Mas aqui claramente está a dizer as câmaras. Eu tenho que discordar do meu amigo Monteiro. Eu não disse 22 relatórios. Sim, eu fiz referência. Um do Fundo de Turismo e um outro do Fundo de Ambiente, que tem informação respeitante a 22 câmaras para serem analisadas. Portanto, objetivamente, é o que os dois relatórios contêm. Portanto, agora, vir cá dizer que não se conseguiu justificar o valor da Boa Vista, primeira conclusão, chegou à Câmara da Boa Vista. Todos nós estamos de acordo. Sendo a Câmara um poder, portanto, a Câmara é autónoma para justificar. Eu acho que o Governo agiu muito bem. O senhor Vice-Primeiro-Ministro, ao homologar, o que é que fez? Entregou às autoridades competentes para agir. Não é o Governo que vai tomar essas medidas, porque está provado que os valores, o relatório diz que os valores foram transferidos para as câmaras. Portanto, quem deve justificar são as câmaras. Quem deve ser punidos, se justificar, são as câmaras. Aí também estamos de acordo. Pronto, como eu já tinha referido, no caso do Sal e de Boa Vista, o Governo decidiu avançar os valores, mas aqui também o meu colega Armindo, desculpa que eu lhe diga, tem que perceber a lógica do orçamento plurianual. Porque pelo que está aqui a tentar utilizar o mesmo caminho, fuga em frente, para tentar provar que nós somos iguais. Não. O que aconteceu em 2012 e 2016 é o maior escândalo que nós tivemos neste país e vamos avançar nos valores. Eu já disse, desvio de dinheiro, o Tribunal de Contas concluiu objetivamente em 2012, 2013 e 2014. E valores astronómicos, por exemplo, 2014, 26 milhões. E não tem nada a ver com a conclusão. Logo, o senhor Vice-Primeiro-Ministro enviou a ARAP para analisar a inconformidade das contratações, enviou ao Ministério Público para sacar responsabilidades criminais e enviou ao Tribunal de Contas também para analisar responsabilidades económicas. É assim que se deve fazer, com toda a transparência e objetividade. Agora, quando se diz que o valor... Portanto, eu já tinha dito, o contrato foi assinado a 4 de 11 de 2017. Qual é o valor total? Plurianual. 1 bilhão, que é o valor total. Na primeira prestação foi adiantado 184 milhões de escudos. Porque o ano ia-se terminar, porque os projetos foram apresentados no início. Estão no boletim oficial, se quer, eu vou-lhe avançar quais são os boletins oficiais. Primeira série, número 67, 29 de 11 de 2016, tem aí descritivo todas as diretrizes de investimento. Portanto, transparência. Agora, a segunda fase que vocês estão a tentar pagar não tem nada a ver com o Governo. A Câmara há de ser responsabilizada. Porque é que também o relatório, porque eu li também o mesmo relatório, eu penso que é o relatório que o senhor está a ler, contém Câmara de Santa Cruz. Por que é que não fala de Câmara de Santa Cruz? Porque é mais conveniente? Não. Não significa que a Câmara de Santa Cruz não vai poder também justificar. E quando diz uma outra inverdade, a serem... por exemplo, no caso de, acho, Calheta, que avançou, não tem nada. Execução do projeto. Observar a totalidade dos valores destinados. Isto aqui é o quê? Eficiência e eficácia na execução. Ele fez os trabalhos, justificou e foi avançado outros valores. Portanto, nunca ultrapassou o que foi definido. Vá consultar também este BO se quer falar com objetividade e transparência.
Armindo Freitas, o PICV já passou por acusações, como aqui já se falou também, da má gestão do Fundo do Ambiente e agora o MPD. A credibilidade dos partidos do arco do poder não fica abalada quando pairam, de tempos em tempos, dúvidas à lisura na gestão dos recursos dos cabo-verdianos, que depois acabam por esmorecer sem dar em nada? Faltará aos gestores políticos alguma moralização e sentido de Estado na gestão dos parcos recursos do país, na linha daquilo que disse o deputado António Monteiro? Muito obrigado, mais uma vez. O PAICV foi... O MPD, na altura, criou uma narrativa do Fundo do Ambiente, fez um bom trabalho político e deu resultados. Porque o processo depois foi arquivado. Está a diferença. O processo do Fundo do Ambiente, do tempo do PSV, foi arquivado. Portanto, não falemos agora deste processo. Vamos falar dos relatórios atuais do Fundo do Ambiente e do Fundo do Turismo. Eu queria chamar a atenção ao meu colega deputado Sérgio, que é o único que sabe ler números, que é especialista, para ajudar-me a ler aqui nos dois relatórios que eu tenho aqui. No relatório do Fundo do Ambiente, diz assim, da página 2, os 125 contratos de financiamento no valor total de 1.769.000 contos celebrados entre o Fundo do Ambiente e os municípios não estavam acompanhados de projetos. Ilegalidades. Você vai somar este valor com mais 3 milhões e 169.000 contos do Fundo do Turismo, também que não estavam acompanhados de projetos. Ilegalidades. Eu falei de ilegalidades, portanto, some esses valores e vê que dá, de facto, 4,9 milhões de contos mal geridos. Esta é a questão de fundo. Mal geridos. E o mais grave é que esses relatórios chegaram ao gabinete do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças no mês de março de 2022. E o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças tinha os relatórios em mãos, viu as ilegalidades e irregularidades e manteve o gestor dos fundos até agora. Isto que é mais grave, sabe porquê? Porque nós não sabemos o que aconteceu de lá para cá. Porquê que o governo, porquê que o Olavo Correia continua com confiança num gestor em que os inspetores disseram que deveria ser demitido de imediato? Porquê que o Olavo Correia escondeu? Vejam quem cuida dos negócios públicos e quem cuida das finanças públicas de Cabo Verde. É um ministro que esconde ilegalidades e irregularidades. Veja quem cuida, quem é governador do Banco de Cabo Verde. É quem fez uma gestão danosa, ilegal e irregular na Câmara da Praia. Oscar Santos, do MPD. Veja o nível de confiança que nós temos que ter nesses gestores. Veja que ninguém foi demitido. E veja também agora que as responsabilidades vão ser atribuídas ao Sr. Primeiro-Ministro. Porque há que se ter a humildade também, neste caso do vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças, não é? Perante uma vergonha nacional desta natureza, para termos a responsabilização política, o pedido de demissão. Não fez? É um homem forte, é braço direito de Ulisses Correia Silva. Mas Ulisses Correia Silva formou um governo, convidou este senhor para o governo. Tem a responsabilidade também de demitir o homem. É uma vergonha nacional. Senhor deputado, o ministro das Finanças tinha que apenas homologar os relatórios. Após a conclusão, o despacho da IGF, nem uma vírgula é acrescentada no relatório. É só uma assinatura e dar seguimento para o Ministério Público, neste caso, como tinha irregularidades graves, para a RAP e para o Tribunal de Contas. Só isso. Veja que mesmo os comentários dele nos relatórios, agora, são ilegais. São ilegais porque a autonomia e a independência técnica não permitem a intervenção política e nenhum tipo de juízo do Ministro das Finanças nesses processos. Nenhum tipo. Portanto,
ele teria que homologar. Homologação é o quê? É apenas para dar eficácia externa, para se tornar público. Algo que ele não fez há 15 meses, escondeu, portanto, esses relatórios a sete chaves. Portanto, é um ministro que não está em condições de cuidar das finanças públicas. Ao invés de cuidar das finanças públicas de Cabo Verde e proteger as finanças públicas e os interesses dos cabo-verdianos, este ministro cuidou, protegeu os seus comissários políticos, protegeu os presidentes das câmaras municipais, quando deveria dar seguimento, homologar os relatórios e colocar, dar seguimento para o Ministério Público, para fazer investigação, onde, posteriormente, as responsabilidades criminais, eventualmente, não é, seriam sacadas. Até agora nada disso aconteceu. Em relação à Câmara de Santa Cruz? Em relação à Câmara de Santa Cruz, nós temos um valor, qualquer centavo, qualquer escudo deve ser justificado. Nós temos uma falta de justificação de volta de 2.000 contos, que está no relatório. Mas, como disse o deputado, a justificação pode acontecer depois. Mas é diferente do caso da Boa Vista. O caso da Boa Vista, o relatório não fala de falta de justificação. O caso da Boa Vista, o valor foi transferido em 2017, desembolsado. Não haviam projetos, não há obras. Em 2020, na passagem de pasta, não há obras, não há projetos, não há obras, e os valores não estavam nos cofres da Câmara. É diferente. Da Câmara de Santa Cruz, existem obras. Existem obras. Há uma diferença enorme. Não dá para comparar. Está no relatório. Está no relatório. Que existem obras que faltam as justificações. Os justificativos, aliás. São os processos, como disse, de um valor irrisório que a Câmara pode justificar agora. Talvez. Certo? Mas, portanto, veja, o senhor deputado, veja o que aconteceu na Câmara de Praia. Falsificação de documentos. Contratos forjados que o MPD e o Oscar de Santos fez. Sobrefaturação, adiantamentos e trabalhos a mais ilegais, avalos ilegais. Sabe que a Câmara não tem competência para fazer isso. Pagamentos duplicados. A Câmara pagou uma fatura 3 vezes. Pagou uma vez, pagou 2 vezes, pagou 3 vezes a mesma fatura. Por quê? O senhor candidatou-se para a Câmara Municipal de Tarrafal. O senhor concorda com essas práticas? Assim como o senhor iria fazer essas práticas? São essas práticas de gestão que o senhor levaria para Tarrafal? O senhor concorda com as práticas da Câmara Municipal da Praia no tempo do MPD de Oscar Santos? Diga, responde. O senhor concorda com essas situações de duplo financiamento? Com o financiamento do banco e, ao mesmo tempo, com o financiamento do fundo? O senhor pagava uma fatura, tenho aqui o número de fatura, está no relatório, o número da fatura que foi paga 2 vezes. Não está? O senhor faria isso? Então, nós perante essas irregularidades graves e ilegalidades graves, nós estamos perante factos e indícios de corrupção e de crimes. Por isso que, perante essas situações gravíssimas, o trabalho do ministro sério, que cuida das finanças públicas, que cuida dos interesses dos cabo-verdianos e não de grupos, é homologar de imediato e enviar para o Ministério Público, porque é o Ministério Público quem tem competências para averiguar, investigar e ver se houve ou não corrupção, se há crimes ou não e sacar as responsabilidades. É aí que o vice-primeiro-ministro falhou. É a vez de António Monteiro também falar no programa. Já os temos falar um bocadinho. O deputado Celso Ribeiro tem respostas para dar ao deputado... Não, sim, rapidamente para já iremos já ao deputado o colega Armino está a demonstrar que qualquer caminho serve quando não se tem um objetivo. Porque dizer que temos fatura 3 não corresponde à verdade, eu vou repetir, eu vou lhe explicar daqui a pouco. Eu volto a explicar. O colega Armindo não percebe o que é um orçamento plurianual. E eu indiquei o boletim oficial que ele pode recorrer. Agora, quando uma grande inverdade que ele diz que o Fundo de Ambiente na época deles prescreveu, não é verdade. Porque foi julgado 500 milhões, então houve sim
houve sim, eu acho que o colega Armindo já está a dizer, pode dizer, o que aconteceu é que prescreveu. Não foi dito que não era, foi condenado 500. Tanto o anterior ministro, Antero Veiga, e o diretor Moisés Borges foram condenados. Depois, o processo prescreveu, que é muito diferente. Relativamente à Câmara de Praia, há uma narrativa sobre pagamento duplicado a uma empresa que esteve a executar obras. E o relatório é muito claro neste assunto. Contrato assinado outra vez, visado pelo Tribunal de Contas, no dia 8 de 11 de 2017. Custo total, plurianual, eu volto a repetir, 140 milhões de escudos. Forma de pagamento, foi adiantado 31 milhões. Portanto, efetivamente, a Câmara, sabendo da existência, esta que é a vantagem do projeto, do plafond, que caberia à Câmara da Praia, que está publicado no BO, setembro de 2017, adiantou e recorreu à banca. Eu tenho garantia. Vou à banca, após receber o meu valor, eu vou pagar. Portanto, o processo. Vocês ainda não interiorizaram esse novo mecanismo de financiamento às câmaras. Portanto, eu se calhar faria a mesma coisa, porque eu sei que eu tenho um governo que é parceiro, que é amigo, tendo esse valor. O que é que eu tenho aqui? A previsibilidade do meu investimento. Por isso é que nós tivemos as obras, asfaltagem de Largo do Liceu, Largo de Ténis, requalificação de miradores de Cruzeiro, Diogo Gomes, entre outros projetos. Está aí, à vista de todos. Transformação de capital. Agora, se vocês não estão a conseguir fazer isso, a culpa não é nossa. Porque dizer que entraram e não encontraram dinheiro, meu amigo, então se o senhor tivesse ganho a Câmara de Santa Catarina, vai dizer que, pronto, a partir de hoje eu não tenho nenhuma responsabilidade, a minha responsabilidade começa a partir de hoje. Ontem já não é comigo. Não. As obras existem, as obras são minhas. Agora a responsabilidade não. Gestão é continuidade. E quando nós temos um governo que dá vantagem às câmaras, quem tem capacidade de criar, quem tem capacidade de executar, consegue fazer. É o que aconteceu com a Câmara da Praia na altura, é o que aconteceu com a Câmara de São Miguel na altura e que está a acontecer agora. Portanto, aqui, o único indício que vocês já evoluíram de crime para indício, só existe na vossa cabeça. E o colega acabou de assumir um assunto muito grave, dizendo que nós exploramos muito bem fundamento na altura. Vocês interiorizaram que é o crime que vocês cometeram. Contrariamente a vocês, nós fomos diretamente às autoridades. Tribunal de Contas, Ministério Público e todos concordaram connosco, foram condenados, já interiorizaram que este é o processo. Então estão a arranjar esse barulho todo à volta do fundo. Mas aqui não há nada. Estamos aqui e vou conseguir desmontar, assim como aconteceu ontem e hoje, e eu vou continuar nessa linha, porque está claro que não há. E o futuro vai dizer, porque quando diz que o senhor vice-primeiro-ministro está a proteger, não. Pelo menos eu, não vou assinar nenhum documento de cruz. Vou analisar o documento, depois vou homologar. O único problema agora é que já não há nem desvio, já não há nem irregularidade, é homologação do documento. Portanto, por amor de Deus, o PCV deve ser mais substantivo, porque de uma oposição que é responsável, espera-se muito mais. António Monteiro, ao mesmo tempo, o facto de estes relatórios passarem a ser publicados com a salvaguarda de eventual segredo de justiça, não significa um ponto de viragem também em matéria da transparência na gestão da coisa pública? Não, Jefferson, repara, nós achamos que não, porque o que se espera na gestão da coisa pública é que a transparência, a partir de agora, seja as total. câmaras municipais não vão ser mais cautelosas, mais escrupulosas em relação à gestão dos recursos? O problema não é as câmaras serem mais cautelosas ou menos cautelosas. O problema é haver um controle apertado por parte da gestão do fundo, e trabalharem no sentido de capacitar melhor as câmaras municipais. Porque as câmaras municipais, infelizmente, muitas delas, padecem da capacidade técnica de topo. E isto só é possível com formação. E é esta formação, é este profissionalismo do topo que nós ontem, no debate com o Sr. Primeiro-Ministro, pedíamos. Porque
Repare, eu vou ler o que é que aqui está escrito. Muitas vezes os eleitos não estão preparados. É preciso também formação. Mas o problema não é só dos eleitos, o problema são são dos técnicos. O eleito pode até não conhecer rigorosamente nada da gestão financeira. Agora, a Câmara é que tem que ter a capacidade de ter ali os técnicos devidamente capacitados, porque não basta só ter o diploma. Ter diploma é um passo para. Mas depois de ter o diploma é preciso haver a capacitação destes técnicos, criar condições de formação em determinadas áreas específicas para se poder dar conta do recado. Porque, repara o que é que diz aqui o relatório. O fundo desembolsou um total de 110.256.384 escudos, sem especificar o projeto e sem respeitar as condições de desembolso estipuladas no artigo 18º do Decreto-Lei 61/2016, de 29 de novembro. Diz mais, o fundo desembolsou 60.623.207 escudos em 2018 e 3.500.000 em 2019 aos municípios sem que estes apresentassem documentos justificativos de despesas referentes aos desembolsos anteriores. Aqui já nem sequer é culpa das câmaras. Aqui é culpa da gestão do fundo. Então concorda com o PICV de que o gestor do fundo devia ser demitido? Não, aqui... Ou devia haver responsabilização? Eu não tenho que concordar ou discordar do PICV. O que eu tenho que aqui dizer é que o governo deveria ter agido. Porque é muitas incongruências, é muitas ilegalidades para um fundo que é substancial para a dimensão económica do país. Ora, nós não podemos continuar nesse laissez-faire, laissez-passer. Não podemos. O que nós temos é que ter pessoas com capacidade de gestão, ter as condições técnicas de execução para que os recursos que nós conseguirmos arrecadar a partir do turismo e a partir da taxa ecológica, que é, no fundo, um imposto que os cidadãos pagam, deve ser utilizado da melhor forma. Eu volto a dizer mais uma vez, você não pode dar um dinheiro para comprar esta caneta de um fundo consignado e eu comprar o copo. Se eu fizer isso, eu tenho que ser responsabilizado. Infelizmente, é isto que está a acontecer. O governo, que deveria ter tomado a medida no início, não fez. É a mesma coisa que aconteceu com o relatório de 2016 relativamente ao Fundo do Ambiente. A mesma coisa. Quer dizer, os dinheiros andaram por ali a circular sem se saber para onde é que iam esses dinheiros. E nós não podemos continuar nisto. Porque o que está em causa é o recurso público. E sendo recurso público, deve ser tratado da melhor forma possível. Nós esperamos que aqueles que prevaricaram, e volto aqui outra vez a dizer que nós não estamos a introduzir neste meio o governo em termos de desvios, não. O governo é responsabilizado por não ter agido. O governo é responsabilizado aqui por não ter agido. Demorou muito tempo para dar um passo importante, que era fazer o relatório ser do conhecimento público. Transparência total. Deixar o povo saber o que é que se passa com estes fundos. Não fez. E é uma culpa muito grande. Politicamente deve ser responsabilidade de quem fez isso. Deve ser responsabilidade. Até para credibilizarmos mais a classe política, que já estamos na rua da amargura. E com estas discussões no Parlamento e fora dela, só um caminho nós temos. É cada vez descer mais profundo do poço. É uma visão... É catastrófica, mas infelizmente é. Portanto, se não arrepiarmos caminho... Já estive... Dei um pulo há bocados, então vou ter que... Mas eu era para responder agora. Sim, mas tirei a vez já o deputado António Monteiro há bocado. Portanto, já estamos praticamente nas notas finais deste programa. A partir daqui, Armindo Freitas, qual será a postura das câmaras?
qual deve ser a postura das câmaras municipais? Acredita que haverá uma outra forma de gestão, de gerir a coisa pública, todas as câmaras municipais? Muito bem, eu acho que esta questão vai de encontro com a questão do Sérgio. Não é? O Sérgio há bocado perguntou-me, ganhando a Câmara Municipal de Santa Catarina, se tivesse ganho em 2020, o que faria? Seria diferente. Uma gestão desta natureza eu não faria. Eu faria sim uma gestão que honrasse, portanto, a confiança e os desafios do município de Santa Catarina e o que os santacatarinenses almejam. Faria diferente, mas o senhor não respondeu se concorda ou não com a gestão da Câmara Municipal da Praia de Óscar Santos, que é governador do Banco de Cabo Verde. Eu expliquei os E mais, aqui há narrativas. O deputado Celso traz textos feitos. Veja, está aqui na página 83 do relatório. Foram efetuados pagamentos indevidos no valor de 44 mil contos, designadamente. A fatura número 22 por aí fora, no valor de 6 mil contos, não é? Referente à medição número 1 de asfaltagem de zona do Liceu, não é? Foi paga uma vez no quadro de financiamento bancário e mais 2 vezes no quadro de financiamento do Fundo de Turismo. Está aqui. Isso não é palavra do Celso contra a palavra do deputado Armindo. Está aqui no relatório. Isto não tem que concordar ou não. Não é? Mas também sobre a demissão do gestor de fundo. Não é o PICV quem propõe. São os inspetores. Está aqui na proposta, na página 91. Diz assim, propõe que seja aplicada a pena de demissão ao senhor Manuel Ribeiro da função de gestor executivo do Fundo de Sustentabilidade do Turismo. Está aqui. E o vice-primeiro-ministro das Finanças não fez. Deixou lá 1 ano e mais 3 meses. 15 meses. Por quê? E o ministro das Finanças escondeu tudo isso e continua ministro das Finanças. Isso que é triste. Isto que é vergonhoso para um país como Cabo Verde, que tem credibilidade a nível internacional, graças a um trabalho sucessivos governos, e este atual ministro das Finanças leva o país para esta situação vergonhosa, e o primeiro-ministro de Cabo Verde, quem tem competências para formar o governo, que convidou este senhor, Olavo Correia, para o ministro das Finanças, 7 anos a cuidar das finanças públicas de Cabo Verde, desta forma, ainda continua como ministro das Finanças. Tem confiança dos cabo-verdianos, este ministro das Finanças, para cuidar do dinheiro público? Quem esconde todas essas irregularidades e ilegalidades? Quem protege um gestor de fundo, comissário político desta natureza? Quem protege o ex-presidente da Câmara Municipal da Praia, que paga uma fatura 3 vezes? O número da fatura está aqui. Que depois foi premiado. Não é? Era o Cristiano Ronaldo dele, não é? Ele disse que nunca levaria Cristiano Ronaldo para jogar xadrez. Colocou como governador do Banco de Cabo Verde. Por quê? Não há outros quadros. Qual é o interesse do Olavo Correia em manter este gestor de fundo, até agora, o ex-presidente da Câmara Municipal da Praia, principal visado neste relatório, como governador do Banco de Cabo Verde? E já agora o senhor primeiro-ministro também. Por que manter Olavo Correia há 7 anos no governo? Se ele tem competências para demitir, para remodelar o governo, por que não faz? Nós, os cabo-verdianos, nós não queremos passar mais uma vergonha. E já agora, será que não existem outros relatórios escondidos de 2020 e 2021 em épocas de eleições? O que mais o Olavo Correia está a esconder aos cabo-verdianos dos dossiês importantes de Cabo Verde? Porque nós não temos confiança no ministro deste. E o PICV continuará disponível a dar a sua contribuição no Parlamento, a fazer a sua oposição democrática e a fiscalizar o governo, mas sobre esta situação o Ministério Público dará seguimento para tirar as conclusões e as responsabilidades criminais eventualmente serão assacadas. Deputado Celso Ribeiro, notas finais. Muito bem. Não, eu primeiramente para repor aqui uma verdade, eu tenho aqui de facto testes feitos porque eu consigo interpretar o relatório. O senhor vai, tira os números,
deita fora e não consegue, pelo menos, elucidar o que é que conseguiu ler. Por isso, eu fiz aqui um resumo do relatório, portanto, eu consigo ler o relatório com objetividade e com transparência. Portanto, o PICV coloca aqui falsamente no papel de defensor dos menos favorecidos. Quem foi o maior e quem mais maltratou os municípios está agora a dar exemplo que é contra os municípios, que não quer que se faça transferência para os municípios. Meu amigo, relativamente à Câmara da Praia, eu já expliquei e eu volto a explicar. Quando diz que, portanto, BO de 27 de setembro de 2017, vai aí, encontra todos os projetos descritos de 2017 a 2021, com todos os valores. Nenhum valor foi superior. Logo que foi detectado, a partir da segunda prestação, a duplicação, foi alertado e logo também está no relatório. Porque todo o relatório tem direito ao contraditório. E vocês não querem saber do nada. Por lapso, houve essas faturas, mas automaticamente foi reembolsado. E nós temos obras que eu já disse aqui. E há uma coisa que eu tenho que dizer para terminar. A inspeção não entendeu o mecanismo da transferência. Portanto, todos os municípios assinaram o contrato. Todos. O valor escrito no contrato, cláusula 2, corresponde ao total do valor. Isto é mesmo para as pessoas lá em casa ouvirem. Cláusula 2 corresponde ao total do valor de 2017, 2021. Todos os municípios. Sabendo do valor inicial, portanto, conseguem prever as obras e prever o mecanismo de financiamento, independentemente se o valor entra ou não. Neste caso, alguns municípios, por serem mais eficazes, aceleraram a execução dos projetos e observaram a totalidade dos valores destinados. Portanto, não significa que eu, tendo um valor A, eu não posso executar as minhas obras e aplicar o valor A. Só que eu não vou, e o relatório em momento nenhum diz que há derrapagem. E no caso da ilha da Boa Vista, fez a transferência dos 100, mas não justificando, não houve a segunda prestação. Não houve. Portanto, esse relatório que só está na vossa cabeça não existe. Aqui, vocês estão a tentar criar uma imagem para passar à opinião pública que todos somos iguais. Eu aí discorro do meu amigo Monteiro. Eu acho que nós temos esse papel de falar objetivamente à população. Existem esses números, mas em momento nenhum, e disse bem, que o governo apoderou desses valores. O PICV está a tentar passar essa imagem de que os governantes é que apoderaram do valor. Não. Nós temos aqui uma relação ótima, Câmara e Poder Central. E o valor foi transferido pelas câmaras. E as câmaras têm por obrigação de justificar, contrariamente ao passado, que foi lesivo para o país. E vocês dizem sempre para não falar do passado, mas, no entanto, falam da dívida pública. E esses valores estão aí para serem pagos. Novo banco, Banco da Cultura, Casa para Todos, Fundo do Ambiente, Fundo do Turismo. Portanto, vocês não são exemplos em matéria de transparência. E não querem comparar com o governo da MPD, que criou o Tribunal de Contas, deu facilidade ao Tribunal de Contas para aceder a tudo, para poder controlar. Facto que vocês ignoraram e lutaram para não ser implementado. Portanto, transparência é o exemplo da MPD. Notas finais, António Monteiro. Dizer que nós temos que ser realistas neste país. E, infelizmente, nós esquecemos que estamos a fazer a gestão da coisa pública. E o governo falhou. E o governo deveria, humildemente, pedir desculpas à nação cabo-verdiana. Porque um relatório deste, no gabinete do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, tantos meses, exigiria um pedido de desculpas. Vir explicar as razões, o porquê que não homologou e porquê que não deu esse relatório às instituições próprias para ser devidamente analisada. Porque vir dizer que não havia relatório, foi isso que no Parlamento se disse, que o relatório não só existe depois de homologado. Penso que não é por aí. Nós temos que assumir, porque todos nós falhamos.
só não falha quem nada faz. Daí que os gestores, pelo menos um dos gestores, falhou, está aqui no relatório, eu vou acreditar nos inspectores. As câmaras falharam, porque não houve a utilização competente dos recursos disponibilizados. Portanto, perante estas falhas, é preciso responsabilizar. Porque senão nós entramos numa terra de ninguém, onde quem mais pode, mais faz, e isto só prejudica a imagem do país. E o governo do MPD, que tanto criticou o governo do PICV na gestão dos fundos, infelizmente veio fazer a mesma coisa. Só esperamos que seja este o último, porque os próximos relatórios, quando entrarem no Ministério das Finanças, deverão ser homologados e dados os passos que têm que ser dados para que a transparência realmente vença. E terminaria chamando a atenção de uma coisa importante. É preciso que o governo crie um mecanismo de controlo técnico das obras. Porque uma coisa é dizer que esta caneta custou 10 escudos. Eu fiz essa caneta, eu digo que custou 10 escudos. Mas se for lá o Celso, que é expert na matéria, vai-me dizer, não, Monteiro, essa caneta é 5 escudos. E isto é preciso fazer-se para que a transparência seja total e que não hajam dúvidas no emprego dos fundos públicos. Certo, meus senhores, quero então agradecer a vossa presença em mais um debate aqui na TCV, de regresso depois de alguns dias. António Monteiro, Celso Ribeiro e Armindo Freitas, muito obrigado uma vez mais por terem vindo ao Em Debate. Queremos também agradecer ao senhor telespectador, esperamos que este debate tenha sido esclarecedor para si. Foi um prazer, votos de muito boa noite e até um próximo encontro.